A heterossexualidade compulsória, ela prejudica todo mundo, e acredito eu até as pessoas heterossexuais. Oi, minhas estrelinhas, tudo bem? Eu tô fazendo um vídeo aqui sobre a heterossexualidade compulsória que eu prometi que ia fazer quando eu fiz aquele vídeo de assista esse vídeo antes de se assumir LGBT, ou a feminilidade no meio lésbico, né? Se lésbicas podem ser femininas ou não. Esse vídeo tem muito a ver com isso, mas assim, não é só para lésbicas, é para todo mundo, porque eu acho que a gente tem que conversar sobre como o patriarcado, a heterossexualidade nos influencia em absolutamente tudo. Eu lembro quando eu era pequena, né, que eu fui brincar de princesa e príncipe com a minha irmã. Minha irmã sempre amou a Bela Adormecida. E, como sempre, eu era o príncipe, né, brincando nessas brincadeiras. Ela tava dormindo e eu fui dar um beijinho na bochecha dela, o beijinho do amor verdadeiro, pra ela acordar e a gente se abraçar e voltar a brincar. Quando eu fui dar o beijinho na bochecha da minha irmã, o meu irmão abriu a porta gritando e falou: "O que é que vocês estão fazendo?" "A gente tá brincando de Bela Adormecida." "Por que você ia beijar ela?" "Eu ia dar um beijinho do amor verdadeiro." "Mas meninas não podem fazer isso." "Por que não?" "Porque Deus quis assim." Deus criou Adão e Eva. E desde então eu nunca mais brinquei de princesa e príncipe. Acho que com ninguém. E se brincava, eu tentava ser a princesa, assim, porque, né, eu sou feminino, sou a menina, então eu tenho que ser a princesa. Mas aí, se uma menina tentasse ser o príncipe, eu já ficava, não, isso tá errado, porque é Adão e Eva. Então, assim, desde que você tá dentro da sua barriga, você sofre sobre o patriarcado, sobre tudo que foi criado, enfim, tipo assim, no momento que descobriram o teu gênero, você já tinha brinquedo do seu gênero, você já tinha roupa do seu gênero, você já tinha um crush, inclusive. Eu lembro que quando a minha mãe contava algumas histórias, falava que eu, tipo, sei lá, com 2, 3 anos tinha um amiguinho, um menino, que a gente achava super que a gente ia ficar junto, assim, que eles achavam muito que eu ia ficar junto com ele. E eu ficava, tipo, eu tinha 3 anos. Era só um menino normal, era um menino qualquer. E nisso que a gente entende como isso acontece, à medida que a gente vai crescendo, as coisas vão ficando cada vez piores. Quando a gente olha pela perspectiva de uma pessoa que nasceu, né, com o gênero feminino, foi criado como uma menina na sua infância, é pior ainda, porque a gente começa a aprender uma coisa chamada submissão. A gente começa a aprender a ser submissa, né? Então, assim, a nossa submissão é algo tão, né, enraizado na nossa criação de algumas pessoas que a gente também procura isso dentro dos nossos relacionamentos queer. Por exemplo, assim, a gente procura pessoas que são machistas, pessoas que vão tentar fazer, né, esse teatro, né, basicamente, de um relacionamento heterossexual, só que entre duas mulheres, entre dois homens e tudo. E, cara, isso é super complicado de destrinchar, porque, assim, é uma coisa que depende de caso a caso, mas eu vou falar o meu, por exemplo. Uma das minhas namoradas, assim, que eu tive, ela um dia virou e falou pra mim que o sonho da vida dela era ela trabalhar e eu ficar em casa, cuidando da casa e cuidando dos nossos filhos. E eu lembro que na hora que ela me disse isso, eu me senti horrorizada. Mas ao mesmo tempo eu pensei assim, mas é isso que eu deveria querer, certo? Porque eu gosto de uma mulher e uma mulher tá querendo fazer exatamente a propaganda da família Margarina comigo. Então, é isso que eu deveria querer, certo? E a ideia de ter filhos me apavora e foi uma coisa que, assim, eu demorei muito pra admitir, por exemplo, porque eu achava muito que eu queria ter filhos, né? Quando, assim, completamente unrelated, mas pra poder dar embase na história, quando eu descobri que eu tinha endometriose, eu chorei tanto. Eu pesquisei, eu vi que é um pouquinho mais difícil de engravidar e eu chorei tanto porque eu pensei assim, meu Deus, eu já sou lésbica, eu já não vou engravidar do jeito, assim, né? Na minha cabeça eu pensava isso. Eu já não vou engravidar do jeito convencional. E agora? Como é que eu vou engravidar? Sendo que, assim, eu nunca nem quis engravidar. Eu só achava tanto que eu tinha que estar dentro dessa família Margarina para ser feliz que eu comecei a chorar no meio da ginecologista com 15 anos de idade, ou 14 na época, foi quando eu descobri. E assim, morrendo de medo e fazendo inúmeras perguntas se um dia eu ia poder engravidar. E a ginecologista falando, por que você tá pensando nisso agora? E eu morrendo ali dentro, sabe? Então, claro e evidente que é difícil de você descobrir se você gosta de meninas, se você gosta de meninos. É quase. Sem ferramentas pra você descobrir, é difícil. Lembra que eu falei pra vocês no vídeo que, assim, eu me aceitar como lésbica demorou muito? Cara, se eu te falar pra você que ainda demora,
Por quê? Porque eu ainda sofro da heterossexualidade compulsória. A heterossexualidade compulsória não é só ir lá beijar um cara ou falar que gosta de meninos, que achou ele atraente. Não. É procurar heteronormatividade no meu relacionamento lésbico, que nunca vai ser hétero, né? Mas procurar, tipo, a pessoa super masculina machista pra ser o meu contraponto, ou ser a pessoa super masculina machista pra ser o contraponto da feminina, pra então entrar dentro desse balanço, né? Eu tava vendo um vídeo que falava exatamente sobre isso, de uma menina gringa, e eu fiquei estupefata, que eu olhei e falei assim, caralho, realmente, é por isso que é complicado se relacionar, é por isso que é complicado se entender, é por isso que eu desejei tanto ser bissexual por tanto tempo, porque eu não só sofria da vontade de fazer, tipo, as coisas certas, mas eu queria muito que uma parte de mim fosse certa perante a sociedade. E eu tô agora no momento que eu tô tentando redescobrir o que é que eu me atraio. Isso, inclusive, é uma pergunta da minha psicóloga. E não é sobre mulheres, mas é que, tipo, o que me atrai nas mulheres? O que eu quero de um relacionamento com outra mulher? Porque eu sei que eu sou lésbica, mas eu não sei qual é o motivo, por exemplo, sabe? Eu sei o que eu me atraio, por exemplo. Eu me atraio muito por mesques também. Mas eu nunca olhei pra meninas femininas demais porque elas não iam cumprir comigo, uma femme, o papel da sociedade, o papel que a sociedade espera, o papel da heteronormatização. Então, com as ferramentas que você tem em mãos, é difícil. Mas aí, eu vou te dizer uma coisa que talvez te doa um pouquinho. Você sabe, tá? Você sabe se você é lésbica, você sabe se você é bi, você sabe se você é trans, você sabe disso. Por quê? Newsflash, a gente não escolhe. Eu sabia isso tanto desde pequena que eu já me sentia culpada desde pequena, assim. Eu lembro de ir pra escola dominical, num domingo, assim, às 10 horas da manhã, ter ouvido a mulher lá da escola dominical falar sobre, tipo, pecados e tal, e eu ter começado a chorar porque eu já sabia que eu estava pecando. Eu rezava, assim, desde que eu aprendi o que é a sociedade e o peso dela, para que Deus resolvesse o que estava de errado comigo. Então, assim, meu amor, eu sempre soube. Não obstante, assim, acho que, cara, eu sempre soube tanto que eu era lésbica que, assim, um dos beijos que eu tive com o cara, eu contei essa história recentemente em live. Mas assim, eu tava beijando um menino, né? Isso foi na UFRJ, assim, eu fui numa festa lá. E eu tava beijando esse menino. E o beijo dele era bom, sabe? Mas juro pra vocês, o cara tava lá me pegando, segurando assim na cintura, me apertando e tudo. Minha cabeça tava assim, aqui perto da UFRJ tem um hambúrguer que eu quero comer. Eu tô cagada de fome. Depois, e o cara beijando, enfiando a língua na minha boca, assim, depois que eu sair daqui, depois que esse garoto parar de me beijar, acho que eu vou dar um ok e vou ir lá comer. Porque eu tô com fome. Eu tive, tipo, uma discussão na minha cabeça sobre o que eu ia fazer depois que aquilo dali terminasse. Porque pra mim aquilo dali era tanto uma obrigação que eu tava só esperando terminar. Tipo aqui, ó, cumpri o meu papel na sociedade, né? Na época também eu tentava ser muito festeira, então eu saía bastante. Então eu tava assim, cumpri meu papel na sociedade, fiquei com o menino, fui na festa. Depois daqui, que eu já cumpri todos, ó, dei check, 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 vou comer, porque eu tô com fome. E aí, o meu primeiro beijo com uma menina foi num shopping. Ela me deu um selinho e eu entrei em choque. Ah, mas foi um choque tipo... foi esse choque assim, ó. E eu fiquei sem falar. Eu entrei em choque, eu não falava. Eu só tava tipo... E a menina assim, você tá bem? Você tá bem? Eu fiz algo errado. Me desculpa, sei o quê. E eu... O meu coração batia tanto que eu achava que ia sair da boca, cara. E foi selinho. Aí ela... Fico boba até agora. Aí ela perguntou assim pra mim, posso fazer de novo? E eu, tipo... E ela me deu outro selinho. Não foi nem um beijo, porque a gente tava no meio do shopping. E foi, tipo, um dos melhores, se não o melhor, assim, momento, assim, da minha vida naquela época, sabe? Então, assim, cara, é complicado, mas você já sabe. E você só não conseguiu descobrir ainda, né, eu diria, porque você não tem a ferramenta e você não tem o ambiente certo pra isso, né? Eu, pra poder sair da heterossexualidade compulsória, assim, realmente foi terapia.
Porque se eu fosse pra sair da heterossexualidade compulsória sozinha, não ia dar certo, gente. Eu ainda moro num lar em que, embora as pessoas tenham evoluído bastante, o meu lar ainda é homofóbico. Bastante homofóbico. Vocês têm noção, eu não posso falar a palavra lésbica aqui. Eu falo porque eu sou afrontosa. Porque eu tenho que falar. Mas a minha família muito prefere que eu fale gay. E tipo, eu cheguei num ponto com a terapia de entender o lado deles, mas eu também não passo a mão na cabeça, entendeu? Eu falo assim, sou lésbica, sou sapatão, e etc, etc. E deixa todo mundo desconfortável, mas pensa, se eu fosse fazer isso sem terapia. Então pensa aí você que tá aí tentando também, vivendo num ambiente que te reforça todos esses padrões heteronormativos, que te pede pra ser heteronormativo, que te pede, assim, umas coisas que você sabe que você não quer fazer. É complicado. É complicado. Não é à toa que tem gente que segura isso e lá pros 50, 60 anos, porque julga que agora tem independência, porque vai morrer logo, não sei o que, tenta ser o que quis sempre ser. Mas, gente, a gente sabe. A gente sabe. Do momento que a gente entende, a gente já sabe. Entendeu? Então, assim, mesmo que você não saiba o nome, você sabe que tá ali, você sabe que faz seu coração bater. Se o seu coração não bate também, às vezes muitas pessoas acham que pela ideia, né, da família Margarina, que é a ideia do romance, que é muito bem vendido por conta do patriarcado, a gente tem que ter um romance, as pessoas descobrem, assim, muito tarde que são Aro Ace, por exemplo, sabe? Então, assim, o que é a heterossexualidade compulsória? É mais um sintoma do patriarcado, é mais um sintoma de um sistema que faz você viver sobre, assim, papéis que você já tá feito, predisposto para cumprir. E para você parar de cumprir esses papéis é difícil. É muito difícil. É difícil você aceitar que, tipo, por exemplo, algumas coisas você realmente tem em você, por exemplo, assim, eu sou feminina. Estereótipo feminino, assim, diria, né, entre aspas. E às vezes eu fico assim, meu Deus, eu deveria ser menos feminina, né? Eu falei isso no meu vídeo, inclusive, que eu achava que eu tinha que ser menos feminina para poder lutar contra o patriarcado, para poder mostrar que eu sou gay. E não tem nada a ver, sabe? Mas mesmo assim é difícil, porque você não quer estar de acordo com uma coisa da qual você sempre foi imposto. Então, assim, se descobrir, se achar, é difícil. Mas você sempre sabe. E daí, qual é o teu próximo passo? O que você vai fazer depois de você agora saber que você sempre soube o que fazer? Você vai começar a pesquisar. Você viu vídeos como esse, como o meu? Pesquisa de outros youtubers, de outros canais falando no mesmo assunto. Vê qual a opinião que eles têm. Lê um livro sobre, lê mangá sobre. Inclusive tem um mangá que se chama How Do We Relationship. Eu acho incrível. Vocês deveriam super ler. Mas pensa nisso. Pensa nisso. Que às vezes você pode estar tentando replicar um comportamento de gênero do qual você foi imposto a vida inteira, isso te faz não perceber do que você se atrai. Eu sou uma pessoa feminina, eu sou femme, sou lésbica, femme. E eu agora, né, que eu tô solteira já faz um tempo, e assim, eu sempre tive um padrão de gostar de meninas mais masculinas, eu quero tentar abrir meus horizontes e ver se eu gosto de uma menina feminina também. Entendeu? Eu quero ver se eu me atraio também. Isso é uma coisa que talvez lá no futuro eu faça um vídeo sobre, né? Quando eu me entender. Mas é que eu quero te mostrar que, apesar de que, tipo, você está assistindo meu vídeo, eu não tenho tudo resolvido em mim também. Eu não passei por tudo ainda também. Eu ainda sofro da heterossexualidade compulsória. Eu falei no meu vídeo, inclusive, que a última vez que, tipo, que eu parei de negar que eu sou lésbica foi em 2023, quando... 2023? Foi quando eu tinha 23 anos. Eu tenho 25 agora, tipo, 2 anos, assim, mais ou menos. E mais ou menos, porque eu faço aniversário em outubro, então 1 ano e meio, mais ou menos assim. Então, pensa comigo, se eu ainda tô passando por isso, você não tem que se obrigar a resolver tudo rápido. A realidade é que o que a gente precisa saber, a gente já sabe. Eu sei que eu sou lésbica, eu sei que eu sou fêmea. E agora? Pelo que eu me atraio? O que me chama a atenção numa mulher, além dela ser, tipo, maravilhosa? Todas as mulheres são maravilhosas ao meu ver, né? Porque eu pensava assim, bom, já que eu sou feminina agora, isso é um pensamento recente, não desse ano, mas quando eu, tipo, aceitei que eu sou lésbica, eu aceitei que eu sou feminina, foi um pensamento assim, bom, já que eu sou fêmea, eu tenho que procurar a minha counterpart, a mask, a butch e tal.
E nem sempre seja isso, sabe? Eu tava me colocando dentro da caixinha da heterossexualidade compulsória de novo, porque eu falei assim, bom, ficar com homens eu não vou ficar, mas eu consigo performar heteronormatividade. E eu não sou hétero. Então, assim, pra que eu tenho tanta essa obsessão com performar heteronormatividade? Mas é porque eu acreditei a minha vida inteira, eu fui ensinada a vida inteira que era pra eu ter isso pra poder ser feliz. Que eu preciso da família margarina, que eu preciso do romance, como é feito nos filmes, como é feito nos animes e tal, pra eu ser feliz, entendeu? Mas isso aqui é vida real. É coisa diferente, nem sempre vai bater, né? Tem gente que tem histórias lindíssimas, mas eles têm problemas internos também que eles não vão falar com você. Inclusive, a minha psicóloga, a gente conversa muito sobre isso, ela fala assim, você não sabe ainda pelo que você se atrai, tipo, quais são as qualidades que você quer numa pessoa. Você sabe os defeitos que você quer numa pessoa, você sabe o exterior que você quer numa pessoa, mas e as qualidades? E as coisas que realmente te atraem, você sabe? E a minha resposta é não, eu não sei, né? Vocês me veem muito compartilhando coisa da Mitsuki Koga. Queria, sim, uma Mitsuki Koga, mas vai que, assim, eu vou me apaixonar por uma Aya. Entendeu? E aí, o que eu vou fazer? Vou negar isso pelo resto da minha vida? E assim, aproveitando já para poder também falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre preferências no ato sexual, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso também quando a gente está falando de heterossexualidade compulsória. A gente tem que desmitificar o ato do sexo, a gente tem que falar sobre isso, porque isso é importante para as nossas vidas. Tanto a falta de desejo, né? Tipo, tanto quanto você ser ace, mas tanto você ser uma pessoa sexual também. Então, assim, a gente tem que falar sobre. E aproveitando pra falar isso, por exemplo, e eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu acho íntimo, mas assim, whatever. Isso aqui é um vídeo educacional. Assim, eu sou uma pessoa que geralmente gosta de ser submissa. E às vezes eu ficava assim, meu Deus, as únicas pessoas que vão querer ser ativas comigo vão ser mascs, vão ser butches, vão ser pessoas mais pro lado masculino. E o que eu mais vejo hoje em dia é uma ascensão de muitas femmes, de muitas mulheres femininas que querem ser ativas e se atraem por pessoas como eu. Tá entendendo onde é que eu tô querendo chegar? É que você também, por exemplo, assim, vamos supor que você seja uma pessoa mais masculina. Você não precisa ser ativa. Entendeu? Você não precisa ser a pessoa que tá por cima, whatever, porque isso nem existe dentro do relacionamento lésbico. Não deveria existir dos outros relacionamentos também. Mas você não precisa estar em cima, entendeu? Ou vamos supor, você tá num relacionamento hétero, não é porque você é homem que você não pode ser vulnerável. Que você não pode ser submisso a uma mulher, entendeu? E vice-versa, e num casal entre homens também pensa, cara, tipo, você não precisa disso. Mas é o que a gente tende a procurar, né? A gente tende a procurar que, bom, já que eu sou uma pessoa feminina e, por coincidência também, tendo a ser mais submissa, né, mais passiva, eu tenho que procurar uma pessoa mais masculina e mais ativa. Cara, isso é uma coisa que deixa a gente dentro de uma caixinha tão pesada que é difícil da gente sair. É muito difícil a gente chegar nesses tipos de conclusões. Esse é um papo recente, inclusive, que eu tô tendo com a minha psicóloga. Eu tô trazendo aqui pra vocês porque eu tô pensando sobre isso regularmente, assim. Porque a gente tem que repensar que essas coisas podem ser importantes para algumas pessoas que são sexuais. É importante para mim, por exemplo, ter essa compatibilidade. Mas também, assim, a minha mente é tão rígida que essa flexibilidade de, né, características e tudo, de ter uma pessoa feminina que gosta de ser mais ativa e tal, é algo tão fora da linha pra mim, tão fora de questão, porque não tá dentro do padrão heteronormativo, que eu nem cogito. Eu nem cogito. Gente, pode estar uma menina assim, linda, da unha desse tamanho, assim, que se eu falasse assim pra ela, corta, ela cortava na hora, me dando bola e eu não vou ver. E é complicado, entendeu? É complicado. São inúmeros tópicos, inúmeras conversas que a gente tem que ter consigo mesmo para poder a gente tentar destrinchar essa coisa que já colocaram a gente para ser. Eu acho que a pena disso tudo, tipo, o ruim disso tudo é a gente já ter se conformado com isso também. É a gente já ter chegado num ponto em que a gente já sabe o papel que a gente vai cumprir. E aí a gente vive a vida infeliz. A gente pode estar dentro de um relacionamento queer, a gente pode estar vivendo a nossa identidade mais ou menos, mas a gente vai estar infeliz. Porque a gente não sabe e não percebeu
o patriarcado, com a heterossexualidade compulsória, vai além do beijo, vai para dentro do comportamento também, vai para do jeito que você se atrai e procura pessoas. Então, assim, sobre você se descobrir LGBT, você sabe, mas assiste esse vídeo de novo, pensa em todos os tópicos que eu te falei, pensa em tudo que eu te disse, assim, todas essas ideias que eu te dei, e pensa assim, como o patriarcado, o machismo, a heterossexualidade compulsória, elas evitam que você compreenda você mesmo. Ainda mais quando você está num ambiente que não vai te ajudar a chegar a essa conclusão. Então, pensa assim, será que eu realmente não sei? Ou eu só não tenho espaço para explorar e entender e aprender isso? Porque no meu caso, eu não tinha espaço, não tinha permissão para explorar isso e não tinha exemplos. Os meus exemplos eram gringos. Eu acho que isso tem um grande problema também. É por isso que eu falo tão abertamente as coisas na internet, porque eu só tinha visto lésbicas femininas em casamentos não heteronormativos e tudo. Na gringa, eu achava que isso era uma coisa exclusivamente gringa. E não é. Então, pensa nisso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Espero que ele tenha feito algum sentido, porque para mim faz. Eu tô pensando bastante nesses assuntos e eu quero muito conversar com vocês sobre isso, porque se eu puder de alguma forma ajudar vocês, e enquanto eu tô falando aqui, eu tô pensando e me ajudando também, eu acho que a gente vai chegando num caminho bem legal. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, compartilha com seus amigos, compartilha com aquele amigo que está precisando. Deixa um comentário, eu quero muito saber a sua opinião de verdade, porque são comentários assim que eu tenho ideias para fazer vídeo, que eu tenho ideias para pesquisar e pensar sobre. E vem participar da nossa comunidade no Discord. Lá eu sempre vou estar fazendo avisos e tem os quizzes, e é uma comunidade muito legal para se participar. Eu também faço live stream de jogos, se você tem esse interesse. E por enquanto é só. Eu te vejo na quinta-feira pro meu próximo vídeo. Um beijo, ativa o sininho e até a próxima, estrelinha.